também pudesse partilhar com vocês um pouquinho da nossa história, o nosso testemunho, né? Como o Vanderlei falou, né? A gente está morando aqui na comunidade. Trouxe até a Manuela aqui, ela que foi a grande surpresa para todo mundo, né? Mas que foi uma bênção, né? Ela ter sido gerada aqui, nasceu aqui, né? E estamos caminhando. E a ideia é que a gente possa trazer um pouquinho desse tempo para vocês, né? Não precisa pegar a Bíblia. Eu só vou ler aqui a passagem que está direcionando o nosso retiro. Aí eu peço para que vocês prestem um pouquinho de atenção. E aí a gente vai partilhar um pouquinho sobre essa passagem. Que é o Evangelho de João, o capítulo 1, do versículo 43 ao 51. A gente vai ler para vocês do 45 ao 47, que foi o que foi proposto para nós, né? Então, no versículo 45, ele vai falar assim que Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus, de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. E aí vai dando o sentido do nosso retiro, né? Que é vinde e vede, né? Interessante, é bonito a gente perceber essa alegria que é para nós partilhar uma direção da comunidade. E nós não fazemos parte dos primórdios da comunidade. Tem uma galera aqui que está rezando com a gente que conhece a comunidade bem antes do que eu e a Cris, né? E ao ler essa direção que foi proposto para esta tarde, configurar esta palavra com a nossa vida, e a gente vê que está ligado. É impressionante, né? A Cris leu do 45, no 43, um pouquinho antes. Jesus decidiu partir para a Galiléia e encontrou Felipe e disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas, é Jesus de Nazaré. Até agora o que nós partilhamos aqui, vendo o Vanderlei falando da vida dele, a partir do encontro da experiência que nós temos com esse Jesus, não tem como a gente ser indiferente, porque a cada passo que a gente vai dando, né? Poxa, vocês são de caminhada aqui, pessoas que já têm um certo tempo, né? A partir deste encontro, o que fazer? Nesse caso aqui, Felipe teve esse encontro com Jesus e ele foi anunciar. E hoje, dentro da nossa realidade, o Vanderlei como moderador geral e nós como casados, estávamos 5 anos casados, né? Conhecemos a comunidade Instrumento de Deus. Mas só foi na comunidade Instrumento de Deus que vocês encontraram esse Jesus? Não. Jesus já vem insistindo sobre a nossa vida há um tempo, né? No meu caso, desde os 17 anos, Jesus vem insistindo, mas eu sem vergonha, vou né, pulando de um jeito, pega uma situação ali delicada na nossa vida, fala: não, isso aqui não é para mim, não serve, eu vou seguir este Jesus depois, né? E é engraçado, até desafiador para nós como casal, porque parece que a gente está lendo aqui e parece que eu estou vendo essa situação aqui um pouquinho antes também, no 40, João 1, né, vai dizer aqui que antes, né, um pouquinho antes, vai trazer a figura de André, irmão de Simão, né, de Pedro.
Então tá aqui, ó. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias. Então veja só, André encontrou esse Jesus e foi anunciou para Pedro. Aí depois aqui a gente já vê a figura de Felipe, que teve este encontro também com Jesus e foi fazer o quê? Foi anunciar. E eu olho aqui para as pessoas que hoje estão sentadas, escutando um casal falar que parece que está aqui dentro. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas para mim, para a Cris, é desafiador, porque as duas primeiras pessoas que insistiram sobre a nossa vida tá aqui, o Isaac e a Cris. Foram eles que anunciaram esse Jesus antes da comunidade, né? Eu vivi um período, olhando lá na hora do almoço também, tem aquela linha do tempo, né? Poxa, em 2009, esse Jesus já estava sendo anunciado para mim, mas eu não queria saber. Eu nem conhecia a Cris. E aí, o Isaac então vem, anuncia esse Jesus. Quando eu tomo posse, quando eu entendo realmente que esse Jesus movimenta a minha vida, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar quieto. Eu anuncio para minha namorada na época, eu anuncio para o meu irmão. Meu irmão está aqui hoje escutando o testemunho do irmão mais velho, a cunhada. Que bênção, né? E eu faço um anúncio para o meu irmão. Eu não conheço a história do Iago, mas o meu irmão conhece e o meu irmão anuncia essa palavra. Mas o Iago não conhecia o Isaac. O Iago não tinha uma proximidade com o Acácio. Mas essa é a grande beleza da gente ir se aprofundando nas coisas de Deus. Nosso fundador, ele diz que quando uma pessoa de fato tem um encontro verdadeiro com Jesus, essas pessoas têm a vida em movimento, essas pessoas têm a vida transformada. E é isso, porque quanto mais a gente vai entendendo esse chamado que o próprio Deus faz para a nossa vida, a gente não pode ser indiferente, né? Aí eu até deixo um pouquinho aqui para a Cris, porque a partir desse momento que nós temos esse encontro com Jesus, a gente começa a repensar algumas atitudes nossas. Você pode dizer essa parte? Como o Acaso falava, né? A gente, quando sentou para refletir um pouco sobre essa passagem, sobre aquilo que a gente iria falar, veio de fato um filme, né, na nossa cabeça de tudo aquilo que a gente viveu, né? Eu não era da igreja, né? Alguns sabem, eu não frequentava. A minha família, que era da Assembleia de Deus, eu ia algumas vezes porque meu pai falava para ir, né? Eu brigava um pouco, a gente ia, mas eu não tinha essa frequência, né, na igreja. E eu estava num período da minha vida onde eu estava me encontrando muito com um vazio dentro do meu coração, né? Eu estava em busca de algo que eu nem sabia o que era, na verdade. E aí, quando eu conheci o Acácio, quando a gente se reencontrou, né? Eu já conhecia ele de outros carnavais. Mas quando a gente se reencontrou, ele já era uma pessoa diferente, né? E eu em busca de algo, né? E ele também estava machucado com a história dele na época. E aí ele me apresentou essa novidade, né? Ele falava, hoje, eu lembro no dia que ele me ligou a primeira vez, ele falou que ia tocar num grupo de oração. E eu falei, não sabia nem o que era grupo de oração, mas vamos lá, né? Vou tocar num grupo de oração, começou a falar muitas coisas no telefone que eu nunca tinha ouvido de ninguém, né? E aí ele falou assim, aí eu falei assim, então a gente se fala depois, né, desse grupo, que eu estava chegando em casa ainda, enfim.
E aí eu fui começar a compreender o que era tudo aquilo que ele vivia, né? Porque ele já veio com tudo feito, né, para mim. Eu tinha uma receita a ser seguida. Às vezes a marca que acontece, né? As experiências que nós vamos tendo na nossa vida nos machuca tanto que a gente não quer tocar nela. Então a gente pega uma receita que está dando certo e fala: eu quero seguir isso aqui, porque se eu seguir isso aqui vai dar certo. E Deus me deu um dom de vender as coisas, né? Ser vendedor. Então eu estava vendendo uma ideia, né? Eu estava querendo vender meu peixe do bom homem, sem mexer naquelas coisas, né? Mas não sabendo que Deus usa dessas pedagogias para resgatar pessoas. E foi de encontro com essa necessidade da crise. Aquilo que eu estava buscando, né? Gravei isso, ele vendeu uma casa, que a gente vai chegar nessa parte depois. A gente vai chegar. Vendeu. E aí, a proposta dele era muito interessante, porque eu, com a minha história machucada, ele me propôs tantas coisas de Deus, né, que ele estava vivendo, que eu falei: vamos lá, é isso que eu quero mesmo, né? Então vamos. E eu fui conhecer, né? Eu lembro de chegar, né, nesse grupo de oração, conhecer a Cris, o Isaac, a Maitê no dia. Ele tocou, mas tranquilo. Depois de um tempo, foi sentindo a necessidade de entender o que era, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Que demorou 1 ano, depois que eu conheci o Acácio, para eu entender o que de fato era esse segmento em Jesus, né? Para entender que eu não estava ali por causa de uma pessoa, né? Que eu não estava ali por causa de pessoas, de amigos, porque todos eram bem agradáveis, carinhosos, amorosos comigo, com ele. Mas ali, de fato, eu lembro de uma reunião que a gente tinha na Loreto, de domingo. Ali eu pude entender e poder testemunhar naquele dia que não, eu estou aqui porque eu amo Jesus, porque eu encontrei alguém que saciou a sede do meu coração. Ali eu tive a certeza. E aí começou a minha busca, né? Porque quando a gente vai se encontrando, vai conhecendo, a gente começa a querer buscar e buscar mais, né? Como ele falava, quantas coisas mudou, né? O quanto eu fui mudando nesse tempo, né? Depois de entender que eu estava ali para Jesus. E você vai entendendo o que é preciso. Nesse 1 ano, antes de entender isso, eu era uma pessoa que, coitado do meu marido, propôs a castidade para mim, mas eu era a primeira que colocava um decote, uma saia curta, né? Até eu entender esse processo, né, amor, esse 1 ano, entender que não era bem assim, né? Demorou, mas depois as coisas foram naturalmente, né? Fui respeitando mais ele também foi me respeitando. A gente foi se conhecendo, eu fui me conhecendo e a gente foi conhecendo esse Jesus que foi apresentado para mim e que tinha sido apresentado por ele também. Então, a primeira pessoa que me apresentou esse Jesus, assim como o André apresentou a Pedro, né, foi o meu marido, né? Ele que falou isso, né? Encontrei o Cristo. É isso aqui, é esse o novo para a tua vida, é isso que vai saciar a sede e o vazio do teu coração, né? E aí começou a nossa caminhada, né, amor? Isso antes da comunidade, né? E quando aí também, para não ficar muito longo também e a gente tentar ser dinâmico, porque isso aqui é muito novo também, né? O que nos chamou a atenção da comunidade, o carisma da comunidade, seguir Jesus Cristo com disponibilidade, alegria e radicalidade. E nós temos vivido, nós temos feito essa experiência de não negar, né? Ter essa disponibilidade mesmo do carisma. Eu acho que primeira vez, assim, de fato, que a gente está testemunhando, não sei, eu sou meio esquecido. A gente está morando aqui faz 1 ano, né? A primeira vez que a gente fala mesmo dessa realidade. A gente não tem esse samba lelê de ficar pregando, não, mas a gente não pode, é isso que eu quero martelar hoje aqui com vocês. Nós não podemos ser indiferentes com esse Jesus que está alcançando o nosso coração. Então, o que precisa ser falado? Sobre este segmento, sobre essa experiência que vocês estão vivendo de 1 ano. Tá, tudo bem, vamos lá, com vergonha, com dor de barriga, nós vamos testemunhar, porque não podemos deixar de falar.
Por quê? Porque a nossa dificuldade, a nossa inquietação, nós acreditamos que a partir da nossa vida, nós não nos calando, a gente pode alcançar pessoas às vezes que estão com essa angústia como a gente estava. Então, beleza, o namoro está acontecendo, ai, vocês vão casar, que bonito, né? Vai casar na igreja, né? Vou casar na igreja, bonitinho lá. Mas vocês compraram um apartamento também, né? Porque tem que ter casa, né? Quem casa tem que ter casa, não é? Quem casa quer casa. Quem casa quer casa, né? Gente, já tem um script todo. E às vezes a gente tem que se moldar com o que estão dizendo, mas não o que está no nosso coração, né? Mas mesmo assim a gente estava seguindo o protocolo, né? Casamos, eu meio arrozão de festa mesmo, estava muito bem instalado lá na Nossa Senhora do Loreto, grupo de oração, missa das 11, ai que bonitinho, tudo bacana, tudo legal, mas eu tinha feito um compromisso. Agora, eu precisava caminhar junto. E a Cris, ela não estava tão inserida quanto eu. Sempre muito, o pessoal da Loreto, né? Muito carinhosos, atenciosos, mas não era aquilo, né? E foi anunciado então, aí o Fábio, fundador da comunidade, naquele ano, em 2012 para 2013, estava abrindo a possibilidade de um vocacional para casados também, porque antes a comunidade era só para o solteiro, a comunidade nasceu para o solteiro, mas esses solteiros eles foram crescendo também, né? E o Fábio, sabiamente, né, percebendo essa moção do Espírito, ele fez esse convite. E a Cris, é isso, a gente precisa participar. E a gente teve muita escolha não, né? O Fábio falou, vocês vão participar. Eu falei, eita, nós vamos lá. Aí começa em 2013 o nosso caminho formativo dentro da comunidade Instrumento de Deus, né? E nós aí juntos passamos por todo o processo da comunidade. Veja, voltando aqui, né? Pega aí. Para ir mostrando para nós o quanto Ele cuida da gente, né? A passagem aqui parece ser tão curtinha, né? Mas vamos lá de novo no 40, que vai dizer assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra, né? Ouviram de João, ouviu do Isaac, talvez você ouviu do Vanderlei, talvez você ouviu da Paula, do Flávio, da Camila, do Adivair, do Acácio, né? E disse lá, nós encontramos o Messias. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão. Jesus olhou bem para você que está aqui nessa tarde. Você é Simão, filho de João. Você se chamará Cefas, que quer dizer pedra. Talvez você está escutando essa palavra hoje de Jesus, que você precisa se fortalecer na fé, assim como Pedro ali, que foi dada essa palavra de ordem para ele, que vai ser a pedra da igreja, uma das colunas da igreja. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Felipe e disse: siga-me. Esse segmento aqui, que começou quando nós casamos e começamos juntos, porque nós prometemos fidelidade, caminhar junto até o resto da nossa vida, né? Na nossa realidade aqui, juntos, siga-me. E nesse segmento, nesse processo, você vai conhecendo mais Jesus, né? Até o ponto, vai dizer aqui um pouquinho mais para frente, né? Jesus fala, o discípulo vai perguntar a Jesus: onde moras? Vinde e vede. Né? Esse vinde e vede para nós, esse retiro que vocês estão fazendo, chamou muita atenção também, porque de toda essa caminhada, desses altos e baixos que foi acontecendo, chega um momento a gente estabilizado, entre aspas, a gente nunca
Isso é o que pregam pra gente, que a gente tem que estar bem. Quando eu me aposentar eu vou servir a igreja. Quando eu tiver dinheiro eu vou servir a igreja, eu vou ajudar os pobres. Balela, isso é desculpa que a gente vai tendo para fazer as nossas vontades, né? E a partir dessa palavra de ordem que Jesus nos dá, vinde e vede, onde moras? Vinde e vede. Veja que esse vinde e vede é uma palavra, mas perceba que tem que ter uma ação nossa. E a gente, com 5 anos de casado, conhecendo a comunidade, fazendo esse processo formativo, chega uma hora depois de 5 anos de casado que você fala: e agora? Tudo que eu construí, tudo que disseram para mim que tem que ser nesse formato aqui, não está satisfazendo, né? Ao ponto da gente chegar e falar assim: poxa, a gente tem experimentado tantas coisas, por que não experimentar a vida comunitária? Essa realidade que as novas comunidades dão hoje para o leigo dentro da igreja, né? E assim a gente toma essa decisão diante de algumas situações que foram acontecendo na nossa vida, de saúde, vida financeira também. Parece que Deus, gente, eu não sei o que vocês estão passando hoje para ter essa ideia tão... não essa ideia, mas essa vontade de vir e ver, né? De ver esse Jesus. Eu não sei o que você passa hoje, mas eu tenho certeza que Deus está usando de uma pedagogia, cortando as beiradinhas assim, podando. Parece que está doendo alguma coisa, mas é porque a gente é limitado. Deus parece que coloca a gente em situações assim e fala: nossa, o meu mundo está desmoronando. É isso mesmo, o seu mundo está desmoronando e está começando um reinado de Deus que você tem buscado. Só que esse vinde e vede, até o discípulo ir até onde Jesus mora, existe um percurso, existe um caminho que é muito dolorido. E entenda uma coisa: é você que tem que caminhar. Não é o outro, não é a pessoa lá de casa que é complicada, que não toma juízo ou não faz as coisas certas. Não, deixa o outro para lá, é você que tem que caminhar, é você que quer estar aqui. Então, para caminhar, você precisa de fato ter uma decisão. É a mesma coisa que a gente está trazendo aqui. Quando nós de fato encontramos essa maravilha que movimenta a nossa vida, nós não podemos ficar parados. Na verdade, a gente não consegue ficar parado. A gente realmente tem a vida em movimento e a gente quer testemunhar, a gente quer partilhar, a gente quer conviver, a gente quer estar junto e anunciar esse Jesus que tem movimentado a minha vida, a nossa vida. A gente não dá para ser indiferente. Quer complementar alguma coisa? O Acaso estava falando, né, de uma coisa, vou retomar. Nesse tempo, até chegar esse discernimento que a gente passou junto com a comunidade de vir para cá, de fato, quantas coisas acontecem na nossa vida, né? Onde tudo, na verdade, fazia tudo para que não fosse tomada essa decisão. Na verdade, era tudo ao contrário. Tudo que a gente estava vivendo era para que a gente tomasse outra decisão de desistir de tudo, né? De desistir do nosso casamento, né? De desistir das nossas filhas, né? Porque no nosso pensamento nem a Manuela era para ter vindo nesse tempo que a gente estava vivendo, né? Antes de vir para cá. Passava nem na nossa cabeça, né? Então, assim, tempo de luta mesmo, de sofrimento, mas também um tempo onde a gente se conheceu, né? Lembra que eu falei para guardar a venda do Acácio? No namoro ele se vendeu mesmo, uma pessoa, né? E no casamento eu pude contemplar um outro Acácio, né? Um Acácio que começou a se mostrar verdadeiro e eu também pude ter essa oportunidade de me mostrar quem eu sou de verdade. Onde as máscaras começaram a cair dentro da nossa casa, né? E aí, de fato, né, quando as máscaras começaram a cair, é que a gente começou a entender o que Deus queria da nossa vida, o que Deus queria com tudo aquilo que a gente estava passando. Porque você ter 2 anos de casamento e se encontrar numa situação de depender muitas vezes de cesta básica dos irmãos, né? É complicado.
para quem tinha tudo. O Acaso também, na família dele tinha tudo, eu também tinha tudo. Casamos achando que iríamos viver outra coisa, né? E não foi, não era o plano de Deus. Esse era o meu plano, né? Tá casadinha, trabalhando, ter os meus sapatos, a minha maquiagem. Esse era o meu plano. Ter filhos, né? Espaçados. Mas era o meu plano. Era o plano dele, né? Não era o plano de Deus para a nossa vida. Né? O plano de Deus era justamente isso. A gente precisou passar por isso, precisou romper com tudo isso para que a gente tomasse uma decisão na nossa vida. Né? Para que a gente entendesse o que de fato era a felicidade de Deus na nossa vida. E aí, depois de um tempo, né? Como a Cássio falava, a gente precisa passar por um processo, né? Não foi assim, já estamos aqui na comunidade, tudo bem, vou lá, né? Pedimos para Camila e para o Vanderlei, não. Eu falo que a gente começa a namorar mesmo com esse Jesus, né? Eu lembro que eu não tinha noção de quando eu pedi isso para o Camila e para o Vanderlei, o que ia acontecer. Mas eu lembro que a Giovana estava com 6 meses, né? Eu saí do meu trabalho, eu não retornei ao trabalho, o Acaso estava afastado ainda, e eu tinha algo no meu coração inquieto, eu não sabia o que era, mas eu queria poder estar mais aqui dentro da comunidade, eu queria poder entender o que era tudo isso. E aí eu vi uma necessidade aqui, né? Era o Vanderlei que ficava aqui na época, e não funcionava muito bem a questão da secretaria. Eu não sou secretária, né? Nem sei fazer coisas de secretariado. Mas eu falei assim, quer saber? Vou falar que eu vou ajudar no secretariado da comunidade, né? Vamos lá. E aí eu falei pra Camila, aí falei pro Vanderlei, era uma necessidade mesmo da comunidade, alguém que pudesse ficar ali cuidando das coisas da organização, né? Do que precisava, de datas, enfim. E aí, Vanderlei, beleza, de que dia você vem? Todos os dias, né? Falei pra ele, vou vir todos os dias. E aí começou, né, a minha caminhada aqui dentro. Aí comecei a vir todos os dias, ajudava naquilo que era necessário. E isso foi por 1 ano, né? E aí o Acácio também começou a vir, automaticamente a família começa a vir mais, né? A gente começou a se adequar pra gente conseguir estar aqui. Eu vim à tarde, eu lembro que a gente fazia uma dinâmica muito bagunçada, assim, né? A gente ia na missa diária, na paróquia de Santana, né? E a missa era 5h30. E aí, nessa época, a Gigi a gente colocou na creche, na parte da tarde. E aí eu pegava a Gigi, né? Saía daqui, pegava a Gigi, ia lá pra missa, encontrava o Acácio lá, voltava pra cá porque tinha as formações, dava comida pra Giovana no carro, era uma bagunça, a gente, né? Mas com o desejo de estar aqui, tentando organizar tudo isso, né? E aí foi engraçado que, só um paralelo, né? Na sábado que teve encontro do sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira estava chegando aqui na comunidade, né? Por que eu lembrei disso? Encontrei meus irmãos Kelly e Douglas na porta de casa, no carro. Pedindo um teto, coitados, né? Que eles moram lá no Jaraguá, são guerreiros. E eles estavam aí na porta porque queriam dormir, porque eles tinham que estar aqui no retiro 8 horas da manhã, né? E ali, quando eu vi eles no carro, passou uma história assim na minha cabeça. Quantas vezes a gente fez isso também? Viu, Kelly? Quantas vezes a gente fez isso? E, na verdade, eram desculpas que a gente arrumava para estar aqui, para estar em comunidade. A vida fraterna nos ajudou muito, né? E aí a gente inventava desculpas de passar 15 dias, de vir. A gente tinha formação de quarta-feira, eu virei pro Vanderlei e falei assim, Vanderlei, esse negócio de vir quarta-feira à noite, ter que ir para casa e voltar na quinta à tarde, não, é melhor dormir aqui, não é? De quarta, falei pra ele. Ele riu, tá. E aí a gente começou fazendo isso, dormia de quarta, pediam 15 dias pra gente pra ficar aqui, quando tinha alguma coisa aqui na comunidade, ou quando ele viajava. E assim começou, né? Chegou uma hora que não tinha mais como, né? O processo começou a ser natural, a gente queria estar aqui, mas como? Né? Como uma família vai
vai vir para cá, né, para a comunidade. Mas vamos pedir, o não a gente já tem, né? O Acácio ainda estava meio assim, porque ele tem a opção, né, do trabalho dele, né? E aí o que a gente tinha na nossa cabeça era um modelo de comunidade que não, você tem que largar o tudo, né? Largar o trabalho, largar, enfim, tudo que estiver fazendo para ser inserido dentro da comunidade e viver essa vida missionária, né? Mas a gente tinha um entendimento diferente. E aí viemos pedir esse 1 ano para a Camila e para o Vanderlei, né? A gente expôs a nossa situação, né? A situação do Acácio, que hoje ele entende que a felicidade dele também passa por esse trabalho que ele está hoje. Ele trabalha com meu pai. Meu pai deu essa oportunidade para ele, para que ele pudesse se reerguer financeiramente. A gente também restaurar a nossa dignidade como família perante a sociedade, porque a gente ficou manchado aí para a sociedade com muitas dívidas, né? A gente não estava conseguindo mais pagar as contas, então apareceu essa oportunidade e ele entendeu isso, né? Só para também a gente acabou tocando um pouco nesse assunto financeiro, assim, eu acho que não era nem a ideia, mas só para vocês entenderem, com 2 anos de casado, eu tive um problema de saúde, eu surtei no banco, trabalhei 11 anos no Banco Itaú, surtei e com isso eu fiquei afastado, né? Mas o INSS não reconheceu a doença, então o banco debitou o dinheiro da minha conta. Então, assim, deixou a gente numa situação assim, muito delicada financeira, né? Mas isso não era impeditivo, né? A gente continuou caminhando e falando, a gente vai acertar essas coisas, né? No momento certo. Então, por isso que eu até trazia essa situação para você. Às vezes a gente vai passando por situações na família, no que vão dizendo pra gente qual que é um modelo correto, digno de uma família, né? Que poderia, o mundo tá caindo ali, mas não, né? Deus está cuidando e cuida, né? A Cris trazia também essa situação desse modelo também, até mesmo nas novas comunidades. Não, o casal ele tem que trabalhar somente para a evangelização. De fato, tem comunidades que vivem desta maneira, mas no meu coração existia esse desejo da comunidade, de fazer essa experiência de vida, mas também eu não poderia ser ingrato com o que Deus estava colocando na minha vida. Eu falei, não, eu vou trazer a minha verdade. Não existe esse modelo, mas eu vou trazer, né? Então eu cheguei para a Camila e para o Vanderlei e falei, olha, eu tenho esse desejo, mas eu também tenho esse desejo de continuar sendo essa presença de Deus no dia a dia no trabalho. Então existe essa possibilidade de meio-dia eu dedicar para um trabalho remunerado? E nesse momento a Camila trouxe assim, falou, olha, o fundador já trouxe uma situação dessa, o fundador já viveu uma situação dessa. O Fábio, ele foi professor de religião aqui do Padre Luiz Tesa, desse colégio aqui na Rua de Baixo, vivendo essa realidade de meio período também. Então nós vamos pensar sobre isso. Nossa, e aquilo assim para mim, sabe aquela coisa que angustia você, que eu não encaixo nesse modelo, então não serve, né? Então eu trouxe a minha verdade para a comunidade que Deus fundou, né? Então eu falei, não, vamos lá. E eles aceitaram dessa maneira e a gente tem vivido, né? Deixado sim, às vezes esse descanso que a gente tinha nesses 5 anos como casado, a gente já tinha o nosso momento ali, a privacidade, né? A gente é uma oferta que a gente faz assim, sabe? Muito doida, você não sabe quem vai chegar ou quem vai pedir ajuda ou o que tem que fazer. De fato, as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida em movimento, e é isso que tem nos sustentado, essa loucura, esse dínamo, né? Esse mover do Espírito Santo, e isso tem nos preenchido até hoje aqui, né? Tem até uma música que fala, até aqui o Senhor nos ajudou. É isso, até aqui Ele tem nos sustentado, e que bom, eu acho que se hoje, assim, a gente acabou de perder um irmão que passou pela comunidade, o Sérgio, baterista, né?
O Sérgio, até no momento do velório dele, ele estava ensinando a gente. Gente, foi uma celebração, né? Que coisa maravilhosa. Será que um dia eu e você nós vamos ter esta graça de no nosso velório ter bastante gente louvando a Deus pela vida? Será que a gente vai passar a nossa vida indiferente desse jeito? Sendo mais do mesmo assim? Não, eu não posso. Diante desse Jesus que tem me apresentado uma vida diferente, uma restauração, uma ressurreição de uma vida velha para uma vida nova, eu não posso ser indiferente. Então, quando eu tenho a oportunidade com o que a igreja pede, e a comunidade tem muito isso, essa radicalidade, não radical, né? Seguir Jesus Cristo com disponibilidade, alegria e radicalidade. Não radical apenas de chutar tudo e vamos lá. Não. A comunidade Instrumento de Deus nasceu dentro da igreja, com um olhar de padres que foram discernindo, o bispo que acolheu. Então, essa radicalidade raiz, o que a igreja precisa? Nós precisamos estar disponíveis a essa necessidade da igreja, né? Então, vamos lá. Nós, nesse modelo de vida aqui, somos casados, né? Somos leigos, mas graças ao Concílio Vaticano II nós podemos servir. Então não podemos ser indiferentes. Não podemos. Do nosso jeito, casados, com 2 filhos, queremos mais. Se Deus nos der essa graça. Nessa realidade nós queremos testemunhar. Dentro do nosso casamento, da nossa realidade, nós queremos apontar esse Jesus que nos liberta, que nos santifica, que nos dá coragem para continuar caminhando. Acho que é isso, né? Nesse 1 ano, a gente tem aprendido muito. Os padres do deserto falam, né? É morrer pela morte que me mata todos os dias, né? E é bem isso, né? É viver esse novo, né? A Cristiane velha bate na porta aqui da comunidade todos os dias. A Cristiane cheia de pecados, bate lá, mas é a nossa decisão que nos mantém firme, né? Hoje não. Hoje eu sou, né? Falava para Camila todos os dias, né? Falar. Sou uma mulher nova, uma mulher transformada, porque eu tive esse encontro com Deus, né? Eu tenho certeza que vocês também já tiveram, né? E é tomar posse mesmo, né? Dessa transformação, de viver esse segmento, essa decisão, né? A decisão é a decisão diária, a conversão é a conversão diária, né? Então, o que a gente quer deixar é isso, né? A Casa falava, né? A gente largava tudo. E eu vou dizer para vocês, né? Minha formadora pessoal falou isso para mim e eu parei para pensar. E quando eu vim para cá, eu entendi. Eu não larguei tudo, eu e minha família. Nós largamos o nada pelo tudo. Hoje eu entendo que a minha felicidade passa pelo servir, o servir ao outro, né? Então eu tenho certeza, assim, né, que o Acaso também compartilha dessa ideia. Hoje a gente tem tocado essa alegria de tentar ser essa família de Deus, de tentar apontar este cordeiro, né? Estamos tentando aqui para vocês, né? Mostrando que vale a pena, sim, ser essa família, né? Hoje a sociedade tem corrompido de várias formas a família, né? Então, se a gente não se levantar hoje como mulheres e homens de Deus, nós vamos ser engolidos, né? Dom Sérgio falou muito bem. Não tenhamos medo de ser a minoria. Não tenhamos medo, né? Que a gente possa se levantar.